E nesse bloco, a gente vai conversar de coisas mais pesadas. A situação dos combustíveis no Brasil está um pampeiro. A palavra para a gente falar é pampeiro, né, Mohamed? Paulo, na verdade, a gente já colocou aqui no programa algumas vezes, existe uma razão para isso. Mas ontem era previsível o anúncio de um mega reajuste. Era previsível por causa da cotação. Mas não havia necessidade. Da explosão da cotação. Não havia necessidade. O problema é que não foi feito nada para amenizar isso para o consumidor. Necessidade. Né? Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Depois falam que eu pego no pé do Paulo Guedes. Não pego no pé do Paulo Guedes. O Paulo Guedes e ele não é de imbecil, ele não tem nada. Ele é um cara que tem ideias toscas, acredita nelas e vai até o fim. E está levando esse país para o buraco. Aí, com o presidente da República que vive fora da casinha, ele faz o que ele quer e o presidente fica falando bobagem em cima disso. Vamos pegar a origem disso tudo, Paulo. O câmbio. A origem disso tudo está no câmbio. O preço do barril a $130, com o dólar a R$3 é uma coisa. O preço do barril a $130, com o dólar a 5,50 é outra completamente diferente. Nós estamos com o câmbio desse tamanho e é o único país do mundo que deixou o dólar ter o disparo que teve. E não foi só por conta das entrevistas do Bolsonaro na porta do palácio, das bobagens que ele fala. Não foi isso. Foi a política deliberada do Paulo Guedes. Paulo Guedes enxergou num dólar alto a entrada de capital. Forrar o Tesouro Nacional. É o único objetivo dele. O que a gente tem falado aqui desde o início da pandemia? Quando o preço do milho disparou, quando o preço da soja disparou, e é matéria-prima da ração animal. Era lógico que a carne ia aumentar, do jeito que disparou. Porque o que eu mais uso para ração para animal, soja e milho, disparou o preço. Por quê? Porque disparou lá fora, havia necessidade de exportar. Com o dólar deste tamanho, é muito melhor eu vender em dólar para fora, eu produtor, do que vender aqui. E eu disse aqui nesse programa, um governo minimamente decente ia fazer uma coisa muito simples. O produtor, é o seguinte, você quer vender lá para fora? Porque eu vou ganhar mais. Tá legal, só que é o seguinte, eu aumentei o IOF no câmbio. Quando você fizer a sua operação de câmbio para receber, você vai pagar imposto. Peraí, mas aí o milho que eu vendi para a Europa, eu vou ganhar a mesma coisa que vendendo aqui, mas o frete é menor. Falei, exatamente. O objetivo é esse. Falei, não, então vou vender no Brasil. O preço cai. Só que aí você está fazendo com que o ministro da Fazenda tenha qual dilema? Inflação ou forrar o tesouro? Comida na mesa do povo ou forrar o tesouro? Equilíbrio fiscal que vai me levar à estabilidade e vai diminuir os efeitos da pandemia ou forrar o Tesouro Nacional? Ele foi no forrar o Tesouro Nacional. Ele tomou a mesma decisão em todos, foi o que ele fez agora. No Senado tem um projeto de criação de um amortecedor do preço do petróleo. Primeiro vamos explicar para as pessoas, porque os bolsonaristas, né, que acham que o mito fala tudo, o mito falou bobagem. Né, porque para variar, sempre fora da casinha, com problema, né? Não, é uma lei que diz que a Petrobras tem que fazer a paridade. Não, não é lei nenhuma. Não é lei nenhuma. É política de preço em reunião de diretoria e acionistas. Não tem lei nenhuma. Se eu mudo o presidente da Petrobras e sou presidente e falo, você vai fazer, acabou, você faz. Porque a União é o maior acionista. Então não venham com onda. Não vem agora dizer, não, é lei, tem que mudar, não depende do Congresso, não depende de ministro, não depende de ninguém. Depende do presidente trocar o presidente da Petrobras, colocar alguém lá e falar o seguinte, você vai chegar lá, eu quero que acabe com esse negócio da paridade. E por que a paridade se justifica? Mas o Brasil vai perder credibilidade. Vai perder credibilidade nenhuma, perde por 2, 3 meses. Você quer mais credibilidade do que foi a Lava Jato? Do que o Lula fez? Quebrou a Petrobras? Não, ela acaba de dar o maior lucro da história dela.
Então não venham com esse papinho furado de que mexer com os acionistas da Petrobras dá problema. Dá por 2, 3 meses, depois volta tudo ao normal. Ninguém larga a vaca leiteira. O nosso petróleo, falando a grosso modo, eu não sou engenheiro, o nosso petróleo é grosso. Ele tem uma viscosidade alta. Ele precisa ser misturado num negócio que chama blend. Quem gosta de vinho sabe o que é blend, quem gosta de uísque sabe o que é blend. É quando você mistura, no caso do vinho, vai 2, 3 uvas. Café, você né? faz um blend, no café tem a mesma coisa. Blend é quando você mistura qualidades diferentes. Como o nosso petróleo é muito grosso, e isso diminui a queima dele, você importa óleo fino, como é o óleo venezuelano e como é o óleo árabe, você importa óleo fino para fazer blend com o nosso óleo. Então, eu começo a fazer uma conta. 60% deste blend é o nosso óleo, 40% é o óleo que vem de fora. O óleo daqui de dentro é em real. Eu pago em real. Ah, mas os custos... Não vem que essa com custo é em dólar. O salário do funcionário da Petrobras é em real, os impostos que ela paga são em reais, a plataforma que ela manda fazer aqui, ela paga em reais, então ela paga em reais. Acaba com a mentira, né, Paulo Guedes? Quando você tem 60% em reais, eu não preciso fazer paridade com o preço lá de fora. Ah, mas o petróleo é uma commodity. É commodity quando eu boto no navio para vender. Agora, se eu tenho a opção, o dilema, de fazer meu povo continuar vivendo, eu vou esquecer que ele é uma commodity, o produzido aqui. Então, 40% eu posso ter paridade. Então, comecem a pensar, eu tenho 60% do petróleo que eu uso para fazer gasolina, diesel, querosene de aviação. Eu tenho 60% em reais, 40% em dólar. Eu não preciso aumentar a gasolina a 20% só por causa da guerra na Ucrânia. Até porque, para quem não sabe, o Brasil não compra óleo da Rússia. Então, eu estou enojado do senhor Paulo Guedes, porque eu já conheci gente sem escrúpulos, mas ele é demais, ele ultrapassa qualquer limite, Paulo. Se ele tivesse feito um amortecimento no preço, nessa questão da paridade, há um ano atrás nós não estaríamos na situação atual. E o Congresso safado, demagogo e pilantra que a gente tem, aprova uma lei que só vai tirar dinheiro de governador. Mas é preciso, antes de tudo, dizer o seguinte, isso vale para qualquer coisa, para prefeito, governador e para o presidente da República. Qualquer um deles... Porque agora é a época dos reajustes dos servidores públicos. São Vicente deu 1,8 para os professores. 1,8. Sabe quanto que um professor vai ter aumento em média em São Vicente? R$40, R$30. Com uma inflação como essa. Mas ele fez licitação para alugar carro para a secretária de educação, tadinha. Ela não pode pegar Uber, ela não pode morar em São Vicente, porque ela mora lá em Osasco, Guarulhos, no raio que eu parta. E ela não pode, então 300 mil ele gastou com carro. Quantos ventiladores nas escolas que estão lá os alunos suando, dá para comprar com 300 mil reais em vez de alugar um carro para a tua secretária de educação, hein, Caio Amado? O prefeito que ia mudar a forma de fazer política em São Vicente, né? Mas voltando ao que a gente estava falando da questão de governos, Paulo, a inflação só tem um vencedor. Ela premia um lado só. Porque aí você vai dizer, são os bancos. Nem sempre. É o governo. Tanto que, eu já disse aqui também várias vezes, bolsonarista, olha como a economia cresceu, a arrecadação tributária subiu 10%. Não, imbecil. Ela subiu 10% porque a inflação foi de 10%. Ou seja, a economia está estagnada. Mas é exatamente isso que acontece, Paulo. O único que aumenta a sua receita na inflação, receita real, é o Estado. Por quê? O ISS aumenta para a prefeitura, o IPTU aumenta para a prefeitura,
Então nenhum prefeito, nem Caio Amado, nem Ademário, nem Rogério, nenhum deles pode dizer, olha, está na pandemia, eu gastei muito, estou sem dinheiro. Eles já repuseram, só com a inflação. Só com a inflação, eles já repuseram o que eles eventualmente perderam. Então nenhum deles tem moral para falar alguma coisa em relação a não se criar, no caso dos estados e da União, um amortecedor para segurar esse aumento. Este aumento é criminoso, não tem razão de existir, e a política da Petrobras não é lei. Pode ser modificada? Sim, porque a única justificativa para a Petrobras ser estatal é que ela tem que desempenhar algum tipo de papel estratégico na economia do país. Se é para ela ficar só fazendo o jogo dos acionistas, privatiza. Pelo menos a gente ganha dinheiro. A inação é o principal defeito aí, né? A gente está no 4º ano de governo, a crise do petróleo, ela vem se desenhando, ela não é uma novidade, né? Nem um pouco. Outros países têm esse colchão de diminuir o imposto quando a cotação internacional do petróleo sobe, como o Reino Unido. A gente podia ter feito isso aqui. Há mais de um ano a gente discute isso aqui. Não foi feito nada nesse um ano. Exatamente. Agora, a cotação do barril explodiu e explode o bolso do consumidor brasileiro junto, né? Agora, Paulo, antes da gente encerrar o programa, eu queria falar uma coisa aqui muito séria para o seu Caio Amado. O senhor ontem fugiu da prefeitura. Ao mesmo tempo que os seus asseclas mandaram ameaçar o pessoal lá no sindicato, quando o pessoal estava fazendo da educação, estava fazendo a assembleia para decidir se entra em greve ou não. O senhor é valente à distância. Por isso que eu vou falar pela última vez. Vem aqui no programa, Caio. Vem aqui no programa. Vamos discutir a nova política que você não teve coragem de implementar. Por que você não quer vir, Caio? Por que essa falta de coragem? É coragem para mandar os outros fazer o trabalho sujo? Mas não tem coragem de defender o seu ponto de vista? Vamos lá, Caio. Você quer que o aluno vá para uma escola que não tem um ventilador para ter aula e está dizendo que a culpa não é sua? Você está dizendo que está tudo normal, as escolas têm escola que não tem torneira. E você passou 2 anos quase com elas fechadas e não deu tempo de reformar nenhuma, Caio Amado. Ô Caio Amado, cadê a nova forma de fazer política, Caio Amado? Ou era só o bolso que ia mudar? Hein?